Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. O Vem Segue-me dessa semana vai falar sobre a Páscoa. A Páscoa ela é o evento cristão mais importante que nós temos aqui na Terra. Muitas pessoas consideram o Natal como o evento mais importante, né? Que é comemorado ali o nascimento de Jesus Cristo. Mas na Páscoa nós comemoramos a expiação de Jesus Cristo, né? O seu sacrifício expiatório que ele fez pelos pecados da humanidade, e também comemoramos a sua morte e ressurreição. Bom, então por meio desses dois eventos, dessas duas coisas, nós somos libertos, tá bom? Libertos do pecado por obediência às leis e ordenanças do Evangelho, e libertos também, né, da morte, né? Todas as pessoas vão ressuscitar. Então hoje eu vou compartilhar sobre a Páscoa aqui. Bom, eu vou começar aqui no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 2. Jesus Cristo diz assim: Bem sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Né? Então, Jesus Cristo ordenou ali a eles que se reunissem para que eles pudessem comemorar ali a Páscoa. Bom? E aqui no versículo 26, Cristo ele instituiu um novo meio de comemoração a essa Páscoa, tá bom? Que nós conhecemos hoje como o sacramento. Bom? Então tem a Páscoa, que é uma vez por ano, mas o simbolismo da Páscoa, dessa libertação do sacrifício do Senhor, é o sacramento. Olha o que acontece aqui no versículo 26 e diante, né? Ele reuniu todos os apóstolos e disse, versículo 26, E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo, Bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Né? Então quando ele fala aqui que é o seu sangue, né, que é o Novo Testamento, o testamento que ele está citando aqui é a promessa, né, que todos nós podemos voltar um dia à presença de Deus. E como nós sabemos, no caso de um testamento, uma pessoa que tem herança, embora ele escreva ali o testamento, aquele testamento só tem validade após a morte da pessoa. Né? Aí é dividido ali os bens de acordo com o testamento. Então, após a morte de Jesus Cristo, esse testamento teve validade, tá bom? Porque ele efetuou esses dois pagamentos aqui. Só uma observação aqui, né? Que no versículo 2, Cristo ele disse que ia comemorar a Páscoa. Né? E nós comemoramos a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a expiação de Jesus Cristo. E a Páscoa era comemorada antes, né, da morte de Jesus Cristo. Como assim, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Acho que é Êxodo, capítulo 12, aqui o versículo 43 é citado sobre a Páscoa também. Tá bom? Eu vou ler aqui, diz assim, ó. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então olha bem que a Páscoa ela foi instituída muito antes, né, do nascimento de Jesus Cristo, na época de Moisés. Bom, então a Páscoa, desde a época de Moisés, ela foi comemorada da seguinte maneira. Vocês lembram que o povo estava em cativeiro lá no Egito, eles estavam como escravo, e o Senhor, né, enviou Moisés ali para libertar o seu povo. Então a Páscoa é o símbolo da libertação do povo de Israel. Então começou a comemorar a Páscoa depois que abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Na verdade, o Senhor ele fez ali 10 pragas, né, para o rei do Egito libertar o seu povo. Né? E ele não fazia isso, ele prometia que ia libertar quando vinha as pragas, né, a quinta praga, a sexta praga. Manda a praga embora que eu mando libertar o povo. E aí quando a praga, Moisés ele tirava a praga, ele voltava atrás na sua palavra. Ele não tinha palavra, Faraó. Ele voltava na sua palavra, conforme o texto aqui. Então chegou a última praga ali, que é a 10ª praga. E é essa praga que libertou os filhos de Israel. Foi o seguinte, essa praga. O Senhor ordenou a Moisés que toda a casa de Israel ali, todos os seus filhos, eles matassem um cordeiro, né, iam comer esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro era para pegar
e pintar os umbrais, né, das portas de cada casa. Né? Umbrais é o que nós conhecemos hoje como o batente da porta. Então todos tinham que participar dessa Páscoa. Porque o que aconteceu? A promessa é que iria vir um anjo destruidor. E todo aquele que não fizesse isso, né, não pegasse o sangue do cordeiro e pintasse o umbral das portas, o anjo destruidor iria passar e iria levar o filho primogênito. Então a Páscoa foi comemorada dessa maneira. Primeiro, era para ser matado um cordeiro sem mancha, né? Ou seja, que não tivesse defeito nenhum ali. Então, e aí tinha que ser macho também do rebanho. Então, dessa maneira instituiu a Páscoa. Então, quando o anjo destruidor passou pelos filhos de Israel e viu os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, ele passava direto e não entrava na casa para levar um dos seus filhos ali. Porém, os egípcios estavam despreparados, eles não fizeram essa ordenança da Páscoa, e aí o Senhor passou recolhendo, né, todos os filhos primogênitos ali do Egito. E um dos filhos, né, era o filho de Faraó. Né, e após perder o seu filho, né, aí ele cansou de ficar lutando com o Senhor. Então na 10ª praga ele vai lá e liberta o povo de Israel. Moisés ele vai embora com o povo. E sabemos da história, depois Faraó novamente volta atrás ali, ele se arrepende e manda ir matar os filhos de Israel. O Senhor manda Moisés abrir o Mar Vermelho e o povo passa. E quando o povo de Faraó vai passar atrás, o mar se fecha e eles se afogam ali, né? Matam seus cavalos, seus cavaleiros, todos os... Então, a Páscoa foi instituída uma vez por ano, eles tinham essa festa para comemorar essa libertação que houve ali. Né? Vocês lembram de João Batista, quando ele foi batizar Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo vinha andando até ele ali no Rio Jordão, a primeira coisa que ele disse foi essa: eis ali o Cordeiro de Deus. Né? Então Jesus Cristo simbolizava esse Cordeiro da Páscoa lá de Israel. Então simbolizava o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que seria derramado, né? E também significava a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, a Páscoa é o evento cristão mais importante que nós temos aqui na Terra. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.